Que negócio é esse, Sebrae? 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 Instagram para negócios. Sua empresa tá on ou tá off? Você já imaginou em transformar seguidores em clientes? Se nunca pensou nisso, é bom se conectar. As redes sociais se tornaram um ambiente de grandes possibilidades, principalmente para pequenos negócios. Neste universo, o Instagram tem se destacado e mostrado ser uma ferramenta que impulsiona a visibilidade de produtos e serviços, gerando mais engajamento entre seguidores e as empresas. Mas é preciso ter cuidado. Criar um perfil sem planejamento ou um conteúdo sem relevância para seu público pode ser um tiro no pé. Por isso, nesse episódio, vamos entender a importância dessa rede social para as empresas e as funcionalidades e estratégias do Instagram para o seu negócio. Chega junto, eu sou Camila Campos e está só começando mais um podcast do Sebrae Minas. Que negócio é esse, Sebrae? E quem dá as dicas que vão fazer o seu negócio bombar nessa rede social é a analista do Sebrae Minas e especialista em marketing digital, Paula Bento. Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Já estamos ansiosos, viu, Paula, para aprender tudo com você. Por favor, Paula, nos conte tudo e não nos esconda nada. Ei, Camila, prazer compartilhar com vocês informações e dicas para atuar nessa mídia social que hoje é a queridinha dos brasileiros e brasileiras. Vocês sabiam que o Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, sendo mais de 500 milhões ativos todos os dias? Só nos stories, gente. São mais de 400 milhões de visualizações e 95 milhões de fotos postadas diariamente. A interação é maior do que em outras redes sociais. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2020, o Instagram teve uma interação 16 vezes maior do que no mesmo período de 2019. Além disso, teve 28% mais curtidas, comentários e compartilhamentos do que o Facebook. Paula, diante desses números, desse cenário todo aí, a gente percebe o potencial dessa rede social, né? Mas explica pra gente, por que o Instagram tem esse maior poder de engajamento, principalmente aqui no Brasil? Camila, o Instagram, ele aproxima as pessoas de outras pessoas, de marcas e de coisas que elas tanto amam, né? Por meio das fotos, das imagens, dos vídeos, entretendo, a gente pode ensinar também, compartilhar informação. A verdade é que o brasileiro encontrou um cantinho na rede social para se expressar e se conectar. Então, esses dois verbos aí, eu acredito que sejam verbos principais que dão esse poder de engajamento, né? O brasileiro, ele consegue se expressar porque ele tem facilidade de se expressar, é uma ferramenta muito fácil. As funcionalidades são muito acessíveis para as pessoas que usam ali o aplicativo e permitem também se conectar com outras pessoas, com amigos, com família, com consumidores, com outras marcas. Então, acho que o poder do engajamento vem desses dois pontos, da facilidade de se expressar e da possibilidade de se conectar tão rapidamente e com um alcance tão grande. Agora, Paula, no Instagram há dois tipos, né, de contas, a comercial e a pessoal. Qual que é a diferença entre esses dois perfis? Camila, usando essas duas palavrinhas que eu falei anteriormente, que é expressar e conectar, os perfis pessoais são usados por pessoas para se conectar com amigos, com familiares, para expressar suas ideias, mensagens e até compartilhar momentos de suas vidas, podendo inclusive ser um perfil privado, que é quando você precisa autorizar as pessoas a visualizarem o que você posta no seu feed. Já o perfil comercial, ele permite que marcas e negócios possam se expressar, utilizando para isso funcionalidades exclusivas e se conectar inclusive com pessoas que ainda não tiveram contato com a marca, com o uso de anúncios, por exemplo. Resumindo, com perfil comercial, os empreendedores têm acesso a métricas, possibilidade de trabalhar com anúncio e até funcionalidades como programar postagens, por exemplo. No caso do empreendedor, o ideal é que ele utilize o perfil comercial, porque esses acréscimos, né, essas vantagens do perfil comercial, permitem ele a fazer uma gestão do seu negócio, né, a investir em outros públicos, a publicar ali dentro de um calendário de postagem que permita uma frequência adequada. Então, o ideal é que ele utilize o perfil comercial. E no caso de um microempreendedor individual, Paula, que tenha um perfil pessoal,
mas que resolve converter para um perfil comercial. Nesse caso, com essa mudança, ele perde os seguidores? Não, de forma alguma. Essa migração ela é feita naturalmente, a própria pessoa pode fazer, ela pode ir dentro do próprio aplicativo dela, no menu configurações, ele vai em contas e migrar para perfil comercial. A partir dessa mudança, tudo que ele estava no perfil pessoal passa para o perfil comercial, ele não precisa fazer backup de nada, ele não perde conversas, ele não perde nenhum tipo de conteúdo. O ideal é que essa mudança ela não seja feita num número infinito de vezes, para que o próprio aplicativo não identifique essas mudanças como algum ataque à sua conta. Então, o ideal é que você identifique qual que é a melhor conta e faça essa migração e comece a construir o conteúdo, a operacionalizar ali a gestão do seu negócio dentro desse aplicativo da maneira que você escolher, sem ficar mudando sempre, porque isso pode apontar um risco para o aplicativo e ele pode identificar como sendo alguém tentando burlar ou até invadir a sua conta. Mas de forma alguma ele perde seguidores, ele consegue manter todos os conteúdos, seguidores e mensagens que ele compartilhou no perfil pessoal. Paula, quais as vantagens do uso do Instagram para as empresas e que tipo de negócios podem se beneficiar mais das funcionalidades dessa rede social? A primeira é estar onde o seu cliente está. Isso é a máxima de marketing, né? Então, se nós temos números tão positivos ali, né, em termos de alcance dentro do Instagram, é importante ocupar esse espaço, se posicionar também nessa rede. Então, essa é uma das vantagens. Outra é que a produção de conteúdo nessa rede tem o auxílio de ferramentas e funcionalidades que são muito acessíveis. Então, você tem ferramentas que são gratuitas, funcionalidades que são muito fáceis de acessar e permitem que os próprios empreendedores, que às vezes não têm formação técnica, gráfica, em edição de vídeo, produção de imagens, possam ter ali uma produção de conteúdo que possa atrair os consumidores. E, por fim, o que eu acho mais importante é o potencial real de crescimento. O empreendedor que consegue fazer um bom trabalho dentro do Instagram, ele consegue trabalhar com um crescimento que pode ser avaliado ali como sendo até um outro braço do próprio negócio. Então, antigamente, quando a gente não tinha esse boom da internet, as pessoas, para realmente ter um crescimento no negócio, tinham que pensar em abrir uma nova loja, em contratar mais pessoas, enfim, isso tudo envolve um alto custo dentro do negócio. Nas redes sociais, você tem um potencial de crescimento que é real só com um bom trabalho, com uma frequência adequada, com uma consistência de conteúdos adequados. Então, eu acredito que essa seja a maior vantagem do Instagram hoje para os negócios. E o que uma empresa tradicional que deseja migrar para o Instagram deve fazer, Paula? Quais que são as principais, adaptações a serem feitas? Primeiro é identificar quem é o público dessa empresa, né? Se ela é tradicional, talvez ela já opere num ambiente offline, já sabe ali quem são os públicos que ela pretende atingir, mas na internet, em alguns momentos, há até alguns ajustes que ela tenha que fazer. Então, identificar quem é o público dela na internet e escolher ou também identificar como pretende atingi-lo nessa rede, certo? A partir desse momento, precisa fazer um conteúdo consistente, construir conteúdo e ter uma frequência de distribuição desse conteúdo adequada. A frequência, ela permite que as pessoas confiem na rede social como um canal de comunicação. E o conteúdo consistente permite que as marcas sejam acessadas como relevante, sempre para tirar dúvida, para buscar informação sobre o produto, ou até para entreter ou informar o consumidor. E, por fim, não menos importante, é preciso que as marcas queiram, de maneira genuína, eu diria, atender por esse canal. Porque não adianta nada você identificar o seu público, produzir conteúdo, disponibilizar o conteúdo, se quando a pessoa faz uma pergunta no direct ou quando faz um comentário, o empreendedor simplesmente fala, eu não tenho tempo para atender por esse canal, porque as pessoas querem mais fotos do que eu postei. Então, todo esse movimento ali é de atração. O Instagram é uma ferramenta muito forte para a atração da atenção dos olhares do consumidor. Mas é preciso consolidar essa atenção com um atendimento.
Então as pessoas precisam direcionar o atendimento online como sendo uma ferramenta potente também do negócio. Então, preparar os funcionários ou até mesmo o próprio empreendedor para atuar no atendimento dentro dessas redes. Agora, no segundo episódio do podcast do Sebrae Minas, sobre vender nas redes sociais, falamos sobre os melhores dias e horários para postagens, além da frequência ideal. Mas agora falando especialmente do Instagram, qual que seria a melhor opção, Paula? Camila, os horários e os dias devem ser avaliados de acordo com as métricas do perfil comercial de cada negócio. Esse dado está disponível na opção Informações, que aparece ali logo abaixo da bio, no perfil da página. Cada perfil tem horários específicos e também devem ser avaliados de acordo com o perfil de consumo do negócio. Não adianta nada você ir lá em Informações, identificar ali que o melhor horário para você postar é 9 horas da manhã, mas se o seu negócio for um delivery de pizza, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu pouco tenho vontade de pedir uma pizza 9 horas da manhã, por mais que você tenha um número de pessoas online muito grande às 9 horas da manhã. Precisamos avaliar quais são os horários adequados de acordo com o nosso perfil e qual que é o perfil de consumo do nosso setor, do nosso negócio. E aí você começa a fazer alguns testes, né? Alguns horários com maior engajamento, a gente pode determinar ali como gerais, seriam entre 7 e 9 horas da manhã, que é no início do dia, onde as pessoas estão indo para o trabalho, estão indo para a escola. Entre 12 e 14 horas, né, que a gente às vezes está mudando de turno, está ainda em trânsito, então você tem um aumento ali do engajamento, que as pessoas têm um pouco mais de tempo, né, para acionar essas redes. Após as 18, você tem um pico, geralmente, de engajamento, lembrando que alguns vídeos também precisam ser postados após as 18, porque as pessoas já estão em casa. Então elas já estão com Wi-Fi de casa, não vão rodar um vídeo, às vezes, num 3G, que inviabiliza, às vezes, a operacionalização dessa mídia, né? E nós temos também alguns picos, que eu diria ali são picos específicos do Instagram, né? A gente tem algumas lives acontecendo às 5 horas da manhã, dependendo do seu público, esse pode ser um horário que você consiga atingi-los. 11 horas nos finais de semana, 11 horas da manhã também é um horário bastante adequado para os finais de semana, que é o momento em que as pessoas estão online. Com relação à frequência, o ideal é ter posts diários no feed e uma média de 5 a 7 posts nos stories. Logicamente que isso depende da qualidade do conteúdo. Não adianta você postar 7, 8, 10 conteúdos nos stories que não sejam consistentes, porque só a frequência não vai te dar ali os resultados necessários. Mas é importante que o conteúdo seja consistente. Não adianta nada você estar todo dia e tendo coisas aleatórias ou coisas que não são tão relevantes para a vida das pessoas. E existe uma forma ideal para a empresa criar conteúdo para o Instagram? Há uma linguagem que funciona mais nesta rede social? A linguagem, Camila, que eu diria é multimídia, que quer dizer variados formatos. Você precisa identificar se o diferencial do produto ou serviço que você quer apresentar na rede social pode ser explorado por algum tipo de formato específico. Por exemplo, se o empreendedor ele trabalha no setor de alimentação, em que o sabor pode ser um diferencial, uma foto pode não traduzir a relevância desse sabor. Então, o ideal seria você postar um vídeo que algumas pessoas possam experimentar ali um prato ou uma receita e dizer para as pessoas como está o sabor. A foto ela vai dizer se o prato está bonito, se está colorido, se ele tem um volume grande de ingredientes. Então, a multimídia ela permite que a gente faça escolhas. Agora, se o seu diferencial do seu serviço, por exemplo, é o atendimento, você falar do seu atendimento é quase um papo de vendedor, certo? O ideal é ter clientes com depoimentos falando do seu atendimento. Então, a linguagem adequada é sempre a multimídia, identificando qual que é o melhor formato. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo ao vivo com depoimento. Tenta olhar para o produto que você quer destacar, olhar para o seu conteúdo que você quer publicar e se pergunte, qual seria a melhor forma de chamar atenção para o que eu quero apresentar para o meu público? Ô Paula, e quais os formatos que mais rendem interações? Olha, eu diria que no feed a gente tem hoje uma possibilidade de trabalhar com carrossel. E o que tem dado maior engajamento é o carrossel que mescla vídeos e imagens dentro da mesma postagem. Explicando melhor, o carrossel é aquela publicação que tem mais de um post, em que o seu dedinho acaba ali navegando na horizontal,
certo? Então, se você coloca ali cerca de 4 a 5 posts dentro de uma mesma publicação e dentre esses posts há um vídeo, a tendência é você ter interações e engajamentos e números bem mais positivos do que apenas uma publicação com uma imagem estática e única, certo? Já nos stories, os formatos que rendem mais interações são aqueles formatos com funcionalidades nativas, são aquelas que vêm exatamente já fornecidas pela própria funcionalidade Stories, que são aquelas perguntas, você marcar a localização, você adicionar pessoas, você colocar hashtags, você fazer enquetes. Então, tudo que você puder utilizar já dentro do próprio aplicativo, né, dentro da própria funcionalidade, a gente chama isso de funcionalidade nativa, acaba rendendo maior interação dentro dos stories. E outros 2 formatos que eu sugiro para ter grandes interações, e aí, principalmente depois da pandemia, a gente teve picos dessas interações nesses formatos, são as lives, que são os vídeos ao vivo aí, né, que o interessante é as pessoas identificarem a autenticidade do empreendedor, o empreendedor colocar ali a cara no vídeo e contar um pouco do seu negócio, ou compartilhar algum tipo de informação, ou até mesmo fazer live para vender, né? Então é um tipo de formato que o Instagram ele aceita bastante, tem bastante engajamento. E o Reels, que é a funcionalidade mais nova ali do Instagram, né? Ele basicamente está copiando algumas coisas que vem ali do TikTok. Então é importante a gente atentar-se para tudo que é novidade no Instagram, acaba tendo maior engajamento e maior número de interação. Então, os 4 formatos que eu sugiro são o carrossel no feed, as funcionalidades nativas nos stories, as lives e os Reels. Não dá para negar que um bom conteúdo faz toda a diferença para quem busca aumentar o engajamento nas redes sociais. Mas a gente sabe que na hora do vamos ver, sempre surge aquela insegurança. Foi por isso que o Sebrae Tech criou soluções personalizadas para o seu negócio. Em um dos combos do Mais Digital, você recebe 10 posts prontinhos e personalizados. Você só vai ter o trabalho de postar. Prático, rápido e econômico. Gostou da dica? Então acesse o site www.sebraemg.com.br e conheça essa e outras soluções feitas sob medida para o seu negócio. E o mais importante, com um precinho camarada que cabe no seu bolso. Paula, o Instagram é uma rede social mais visual, então como tornar as imagens e vídeos mais atrativos? É preciso se preocupar com a estética e a forma como está organizado o feed? Sim, Camila, é preciso sim. O Instagram ele é uma rede estritamente visual. As pessoas não compram o seu produto, elas não se interessam pelo seu produto, elas se interessam pela foto, pelo vídeo do seu produto. Então é importante que as fotos, os vídeos, as imagens, elas traduzam o que de melhor a gente possa oferecer para o consumidor. Então é importante alguns pontos ali serem trabalhados de maneira mais cuidadosa, né? Quando a gente está falando de foto, a gente sempre está falando de luz. Então, tomar cuidado com a iluminação, né? Fotos escuras acabam definindo uma má qualidade do seu produto. E às vezes é só a foto que está escura, não é o seu produto que tem má qualidade. Então, sempre trabalhar com luz natural. Outra dica que eu trago é trabalhar com o zoom. Tem muita gente que fala, eu vou usar o zoom para chegar mais perto e dar um detalhe do meu produto. Se você precisa usar o zoom, na verdade, você pode chegar mais perto do seu produto. O zoom é para quando a gente está em show e você não consegue chegar mais perto do seu artista favorito, e aí você vai lá e dá um zoom. Como o seu produto está na sua frente, é só você dar um passo à frente e você não utilizar o zoom. Por quê? Quando você utiliza o zoom, as proporções e os riscos da foto não ter ali a qualidade adequada aumentam. Então, o ideal é você trabalhar sempre sem zoom, né? A sua câmera sem zoom e trabalhar depois com recortes que vão aproximando essa foto. E aí você pode usar diversos aplicativos que podem fazer isso, mas o ideal é você não utilizar zoom. Criar cenários também, né? Composições com cores, elementos. A gente tem uma paleta de cores ali. A gente diz muito harmonioso, né? Quando a gente está falando do feed. A harmonia é subjetivo, mas a gente precisa entender que ela vem ali dessa composição desses elementos de cores. Então é importante, se você for tirar a foto de uma roupa, por exemplo, às vezes tem alguns acessórios que possam complementar. Não que você esteja vendendo os acessórios, mas que eles dão ali um look um pouco mais atrativo para a sua foto.
certo? E outra coisa que eu sugiro para que essa estética ela seja bem cuidada, né, são os elementos amigáveis. Então, se você for trabalhar com um smartphone, às vezes tem um tripé ou um local onde você possa trabalhar ali para que ele não fique tremendo nem nada. Se você trabalhar com produtos menores, a gente tem alguns estúdios que já vêm prontos, né? Você compra os estúdios prontos e aí ele vem com uma iluminação adequada. As próprias fotos, se você for fazer uma live, eu sempre sugiro a pessoa que for fazer uma live, ela colar uma fotinho 3x4 logo acima do smartphone. Porque quando a gente faz live, a gente está sendo captada pela câmera da frente. E aí o nosso olhar acaba indo para baixo, porque a gente quer se ver no vídeo, e aí a gente fica vesgo. Só que quando você se olha no vídeo e você não vê que o seu olho está adequado, você acaba desviando a sua atenção. Então, quando você coloca uma fotinho em cima do seu celular, você olha para a foto, consequentemente você olha para a câmera, e aí você consegue conversar como se você estivesse conversando com uma pessoa e não com uma câmera. Isso acaba facilitando para as pessoas que têm um pouco ali de incômodo em gravar vídeos, né? Então, são algumas dicas ali para que essa estética seja respeitada. Lembrando sempre que se você for trabalhar com vídeo, áudio é muito importante. Um áudio chiado, as pessoas não te dão a chance de ouvir pela segunda vez. E o que é o primordial para criar um anúncio no Instagram? O que é preciso, né, fazer para se ter um bom alcance? Para criar um bom anúncio, primeira coisa que é necessário o empreendedor saber qual que é o objetivo desse anúncio. Ele quer, com esse anúncio, levar as pessoas para o site, fazer com que as pessoas entrem em contato por WhatsApp, ganhar mais seguidores, fazer o vídeo ser mais visualizado. Então, a partir desse momento, ele já vai escolher um objetivo. E aí ele vai começar a traçar qual é a estratégia de anúncio, né? Eu diria que são 3 possibilidades ali. Primeira delas é identificar ali que o melhor anúncio ou o anúncio mais adequado de acordo com o objetivo, ele é feito por meio do gerenciador de anúncio, que é uma plataforma que fica dentro do Facebook. Para que o empreendedor possa acessá-lo, o perfil comercial dele do Instagram precisa estar vinculado a uma página no Facebook e ele consegue acessar o gerenciador de anúncio. Dentro do gerenciador, ao escolher o objetivo que eu comentei anteriormente, ele vai definir também qual que é a segmentação adequada, então ele vai escolher o público que ele quer que receba essa mensagem ou esse conteúdo. Ele vai também definir qual é o conteúdo que ele vai, a gente chama também de criativo, né? Qual que é a imagem, qual que é o vídeo, qual que é a apresentação que ele vai apresentar, distribuir aí para esse público, né? E ele vai também identificar onde ele quer que chegue esse anúncio, como ele quer que seja distribuído esse anúncio, com opções de horários, com opções de locais onde ele quer que seja distribuído. Tem alguns anúncios que entram só no feed, tem alguns anúncios que vão só para o Stories, tem alguns anúncios que direcionam as pessoas até para o Direct. Então, primeira coisa, passando resumidamente, né? Primeira coisa, definir um objetivo do anúncio. Depois, conectar ali ao gerenciador de anúncio, né, que é uma conta vinculada, uma conta do perfil comercial do Instagram vinculada a uma página do Facebook, e depois estruturar a segmentação, que é a escolha de público ali, para quem que você quer mostrar esse seu conteúdo, definir qual que é o criativo, qual que é o layout, qual que é o formato que o seu conteúdo vai chegar para essas pessoas e definir alguns parâmetros de distribuição. Quais são os horários que você quer que chegue para as pessoas, qual que é o investimento que você tem adequado e também qual que é o local que você quer que as pessoas acessem esse anúncio. Os anúncios e as propagandas feitos no Instagram atingem um público maior do que aqueles divulgados nas mídias tradicionais? E os valores, Paula? Quanto o empreendedor ou o empresário teria que desembolsar, né, para fazer um anúncio no Instagram? É caro? Camila, o custo dos anúncios na internet geralmente são mais baixos do que nas mídias tradicionais. Então, ele consegue sim atingir um público maior com o mesmo investimento do que nas mídias tradicionais. Os valores, eles variam e geralmente a pessoa consegue fazer uma campanha patrocinada no Instagram com um custo mínimo ali de $1 por dia. O que eu indico é que as campanhas não fiquem apenas um dia, porque as chances de você ter resultado em um dia são muito menores. O ideal é que cada campanha tenha no mínimo 5 dias para rodar, né? Para que ela aconteça. Porque aí você já vai treinando a própria ferramenta, o algoritmo da ferramenta, para que você consiga otimizar esse seu investimento e para que você consiga ali chegar para um número maior de pessoas e que o seu conteúdo seja adequado. Lembrando que só o anúncio, ele não faz todo o resultado. Você precisa estar
com todo o seu atendimento, todo o seu potencial ali de receber esses follow-ups, né, esse feedback dos clientes e tal, você precisa estar preparado, você e a sua equipe precisam estar preparados para dar retorno, responder perguntas e até efetivar as vendas. É importante lembrar que o valor mínimo é de cerca de $1 por dia, o valor máximo a gente não tem esse limite. Então, vai variar sempre de acordo com o objetivo do cliente. Então, a atenção do usuário, quanto maior a concorrência por ela, maior o custo desse anúncio. Então, é importante o empreendedor identificar qual que é o objetivo e identificar também quanto ele tem de investimento para isso. Paula, agora uma estratégia que tem dado certo são as parcerias, né, entre marcas e influenciadores. No caso de um pequeno negócio, é possível fazer essa parceria e de qual maneira? Camila, não só é possível, como é necessário. Eu acho que um dos comportamentos empreendedores é a rede de contato. Então, o empreendedor ele precisa identificar essas outras pessoas, né, outras marcas, que possam ajudá-los a crescer dentro do mercado. Parceria com o influenciador seria você identificar uma pessoa, uma figura pública ou um perfil específico que conversa, que tem uma audiência que se assemelha muito ao perfil do seu público-alvo. Então, essas pessoas, quando conectadas à sua marca, podem levar os seus produtos para essa audiência de uma maneira muito mais fluida. O ideal é você identificar essas pessoas. E aí, como que a gente identifica o influenciador? É olhando para a nossa base de clientes? Também. É olhando para quem você admira enquanto pessoa? Também. Mas, principalmente, perguntando para os seus clientes quem são as pessoas que influenciam eles. Porque às vezes você tem na sua visão, nossa, aquela menina ali é muito bonita, ela se veste muito bem, eu acho que vai ser ótimo ela tirar foto com as minhas roupas. Só que ela não influencia a sua audiência, ela acaba influenciando você. Então o empreendedor ele precisa ter também uma reflexão em torno disso para que essa escolha ela seja mais voltada para o que faz parte do ambiente do consumidor do que do próprio ambiente da marca. Logicamente, o empreendedor ele precisa ter um fit, né? Precisa ser integrado, ter os mesmos valores que a marca e os produtos. Mas o ideal é que o empreendedor ele não apenas entregue o produto, entregue ou forneça ali um serviço, uma experiência para o influenciador passar por aquela experiência ou usar o produto e contar para a sua audiência. O ideal é que eles construam uma campanha juntos, pensando em como fazer essa apresentação de uma maneira mais atraente para o seu público. Diante de tantos negócios no Instagram, como lidar com a concorrência e conseguir mais seguidores, Paula? Sou muito a favor de uma palavrinha que a gente se aprofundou bastante agora no movimento de transformação digital, que é a coopetição. É você cooperar competindo, certo? Então, quando a gente fala de concorrência, a gente não está falando de uma coisa mais predatória ali. Então, acho que para você trabalhar com a concorrência dentro do Instagram, você tem que pensar em trabalhar com parcerias. Então, exatamente como eu falei no tópico anterior, o ideal é você trabalhar com seus concorrentes como parceiros. A melhor estratégia para conseguir mais seguidores é você ter bons conteúdos, porque aí as pessoas acabam te indicando, você tem ali condição de atingir pessoas que ainda não te conhecem enquanto marca, não são consumidores do seu produto ou serviço, mas gostam, são usuários ali do seu conteúdo. Então, acredito muito na construção de conteúdo. Além disso, a gente precisa sempre estar trabalhando com anúncio, né? Só o conteúdo a gente trabalha de maneira orgânica e talvez o seu crescimento pode ser um pouco mais lento e isso acaba desestimulando um pouco o empreendedor nessa construção, né? Então, eu diria que para ganhar mais seguidores, a gente tem que trabalhar sempre com construção de conteúdo de maneira adequada, com frequência adequada e também com o anúncio para fazer esse crescimento ter um pouco mais de musculatura, né? Que eu diria. E para trabalhar a concorrência, sempre trabalhando de maneira mais cooperativa, por meio de parcerias, porque os empreendedores, eles até enxergam a concorrência de diversas formas, mas os consumidores eles estão enxergando como marcas e eles reivindicam que as marcas sejam responsáveis, inclusive umas com as outras. Então, você demonstrar essa parceria acaba te valorizando frente ao seu consumidor. Isso é super importante. E quais são os principais erros cometidos por quem quer se dedicar ao Instagram, né, como recurso de venda?
Camila, os principais erros estão muito relacionados ao atendimento. Então, eu diria que não responder um comentário, ou demorar para responder um direct, ou no momento em que a pessoa perguntou o preço, você acaba enrolando porque você fala, ele está, na verdade, só querendo sondar. E aí você não envolve aquela pessoa durante um atendimento para que a venda seja ali efetivada. Então, um dos principais erros, às vezes as pessoas são muito estimuladas a divulgar, a atrair o consumidor, mas o meio do caminho, né, eu diria que tem 3 momentos, né, de atração, de atendimento e de conversão. O meio do caminho ali de atendimento acaba caindo um pouco na rotina, na correria do dia a dia. O próprio empreendedor ele tem que trabalhar com fornecedor, com cliente, com preço, com tirar foto, com tudo. Então ele acaba ali não atendendo de maneira proativa o consumidor. Então acho que esse é um dos erros principais. Por fim, Paula, quais são as métricas que as empresas devem levar em consideração para saber se a estratégia no Instagram está dando certo ou não? Certo, eu diria algumas, né? A gente sempre está muito preocupado com o número de seguidores, né, Camila? Mas aquela máxima de que seguidores não paga boleto, e eu concordo com isso, e a gente também tem algumas outras métricas que podem direcionar até o que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer. Primeira métrica que eu acho importante chama-se alcance. O alcance, o ideal é que ele esteja entre 30% e 40% do número total de seguidores sem o uso de anúncio. Então o empreendedor precisa avaliar se esse número está adequado. Se ele não chegou nesse número de 30% a 40%, o ideal é que ele trabalhe com uma frequência mais assídua ali do conteúdo. O ideal é que o engajamento ele esteja em torno de 9% a 10% do número de seguidores. O que isso quer dizer? Eu tenho 3 mil seguidores. O ideal é que eu tenha ali cerca de 300 engajamentos. Engajamento quer dizer curtida, comentário ou salvamento, ou até aquele aviãozinho, né, que direciona, que compartilha via direct alguma mensagem. Então, o ideal é que esse número ele esteja ali baseado nesses pontos. Lembrando, Camila, que é só uma média, certo? Se você faz uma campanha com influenciadores, se você está trabalhando com anúncio, o ideal é que essas métricas estejam acima, ok? Outra métrica super importante é você trabalhar com o seu objetivo. Então, por exemplo, se na sua legenda, por exemplo, você indica que para a pessoa ter mais informações, ela tem que visitar o link da bio, existe uma métrica que vai indicar quantas pessoas viram essa legenda e foram no link da bio. Então, essa métrica ela vai ser importante. E, por fim, não menos importante, gente, métrica de atendimento e conversão. Quantas pessoas te procuraram ali dentro do direct perguntando sobre aquele produto ou sobre aquele serviço? Ou sobre aquela experiência que você está oferecendo. Quantas vendas você teve? Então, a gente chama isso de jornada, né? Mas é uma linha do tempo ali em que o consumidor ele passa por diversos pontos de contato e você precisa entender quais são esses pontos e quais deles te interessam para que você possa avaliar. O papo tá ótimo, gente, mas nosso episódio está chegando ao fim. E tenho certeza que com muitas curtidas, depois de tantas dicas dadas pela analista do Sebrae Minas e especialista em marketing digital, Paula Bento, o seu caminho de sucesso, de você que nos acompanha aqui, já está trilhado. Paula, muitíssimo obrigada, viu, por estar aqui com a gente, tirando todas as dúvidas dos donos de pequenos negócios que ainda não têm uma conta empresarial no Instagram e também daqueles que têm, mas não sabiam até então como potencializar o uso dessa rede social. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e volte sempre aqui ao podcast do Sebrae Minas. Oi, Camila, nosso papo foi mesmo uma delícia. Eu desejo que os empreendedores consigam ter melhores resultados e apostem nessa rede. Afinal, ela é a queridinha dos brasileiros e cada vez mais tem se mostrado, por meio do desenvolvimento de novas funcionalidades, uma baita ferramenta para a gestão dos nossos negócios. Sucesso e boas vendas a todos! Como ouvimos até aqui, estar nas redes sociais hoje é uma ótima estratégia para aumentar as vendas, conquistar novos clientes e se relacionar com o público. Mas lembre-se que não adianta apenas uma imagem bonita, hein? É preciso ter conteúdo e chamar atenção com informações que façam sentido para seus clientes. E se ainda ficou dúvida,
sobre como ampliar a divulgação do seu negócio na internet? Então não perca tempo. Vá ao site sebrae.mg, clique em temas e acesse a página Marketing Digital. Lá você encontra um material riquíssimo que vai te ajudar a entender como tornar mais eficiente a divulgação de seus produtos e serviços no ambiente online. Ficamos por aqui, já com um gostinho de quero mais, combinado? Espera só um pouquinho, que o nosso próximo episódio já está chegando. Vamos te ensinar a precificar produtos e serviços de um jeito facinho, facinho. Até o nosso próximo encontro, galera! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?